Louvores a Marcondes e a Goulart. Esse trecho do hino de Presidente Prudente faz referência ao coronel Francisco de Paula Goulart, que foi o fundador do município de Presidente Prudente, e também ao coronel José Soares Marcondes, que foi o colonizador que chegou um pouco depois e ajudou a expandir as nossas terras. Mas, chamados de coronéis, eles eram militares? Bom, estou aqui com o professor Heitor Ribeiro, professor historiador, para falar um pouco sobre esse assunto. Professor, existia essa patente de coronel naquela época? Esses coronéis da época, eles eram realmente coronéis militares, como nós conhecemos essas figuras hoje? E aí, Michael? É muito interessante porque isso vem do período regencial, né? O regente Feijó, antes de se tornar regente, ele foi ministro da Justiça. Em 1831, quando inicia-se a regência, com toda a crise que estava acontecendo no período regencial, né, as crises que iam começar de norte a sul do país, ele, como ministro da Justiça, ele criou a Guarda Nacional. Só para a gente contextualizar, em 1831 tinha acontecido o quê? Porque começaram. Da onde vieram essas crises? A abdicação do trono. Sim. Dom Pedro I sai do trono e aí vem os regentes, né? E aí eles percebendo essa movimentação, o Diogo Padre, era padre, viu? O padre Diogo Feijó, ele resolve ali, como ministro da Justiça, criar uma guarda que pudesse intervir regionalmente. Porque não tinha como você pegar tropas do Rio de Janeiro e deslocar rapidamente pelo país. Sim, as pessoas precisam compreender que naquela época a gente não tinha batalhão da PM em tudo quanto é lugar. Não tinha. Então, a Guarda Nacional é instituída, criada em 1831, e ela era uma guarda de latifundiários. Todos os latifundiários tinham o dever de ter homens armados à sua disposição, jagunços que pudessem proteger aquela região caso uma revolta começasse. Então, o jagunço não é uma invenção do cara que veio para cá colonizar e falou assim, preciso de homem armado para me defender. Não. Na verdade, é uma determinação inclusive, do governo comandando o país durante o período regencial. E aí, essas revoltas regenciais vão sendo contidas por esses homens, né, por esses latifundiários que ajudam a fazer a defesa nacional através dos seus homens armados, e eles começam a ganhar esse título de coronel. Então eles vão se tornando coronéis sem ter a patente militar, porque eles tinham homens armados à sua disposição. E a Guarda Nacional só deixou de existir em 1922. Então nós temos quase 100 anos aí de período de Guarda Nacional, e durante todo esse período, quem era latifundiário, que tinha esses homens armados à sua disposição, acabava sendo chamado, se tornando coronel, não por uma patente militar, mas por uma patente ali do cotidiano, digamos assim, das pessoas chamarem eles porque eles têm homens à sua disposição. Então os fazendeiros tinham a sua escolta, mas não era somente para se proteger, era para proteger o Estado também. Com o dever de proteger o Estado. Com o dever de proteger o Estado. Essa deveria ser, então, a maior responsabilidade dessas pessoas, né? Então, falando assim, tem uma revolta aqui, você é obrigado a conter em nome do Estado. Isso. Estou deixando você usar isso, mas não é só para usar. Mas né? Eles acabavam usando para manter o poder regional ali também, né? Então, o coronelismo, ele também parte desse... já que eu tenho esses homens armados, né? E é bem interessante que uma dessas revoltas meio que se volta contra o Estado, que é a Guerra dos Farrapos, né? A Farroupilha é exatamente esses latifundiários, esses coronéis, que já que tem um grupo armado, vão se juntar aí contra o Estado, né? E a Guerra dos Farrapos durou de 1835 a 1845, por quê? Porque eram muitos homens, muitos coronéis prontos para lutar contra o Estado, contra o Brasil naquele momento. E quando que o Estado em si, né, o país, ele começa a pensar em acabar com isso? Obviamente não deve ter sido fácil, né? Mesmo porque em que pese eles serem homens da fazenda, eles se tornaram também políticos quando começou a República, né? Acabou o período imperial e começou a República. Então, como acabou esse poder deles? Assim, não foi do dia para a noite, né? Não foi. Esse poder regional, inclusive, né, dos latifundiários é muito grande. As regiões foram sendo construídas com esses homens, né? E aí a República entra com essa mácula aí, com essa ideia do coronelismo, né? A gente sabe que essa fase da República que a gente vivenciou, o coronelismo, ela vai até 1930. Em 1922, a Guarda Nacional deixa de existir, mas continua tendo os coronéis e seus jagunços, basicamente até 1930, e a gente sabe que isso vai se estendendo um pouco mais, porque não é uma determinação por lei que vai fazer aquilo deixar de existir, né? Então a gente pode dizer aí que o coronelismo, ele foi acabando mesmo a partir de 1950 em diante. Mas o fim da Guarda Nacional é de 1922,
E há uma redução a partir da era Vargas, porque o Vargas quer tirar também esse poder, né, regional, mas mesmo assim a gente sabe Mas porque que... ele sabe que ele tomou o poder, né? Isso, exatamente. Ele sabe o poder que esses caras têm. Só que a gente sabe que em locais onde o Estado não conseguia atuar, o coronelismo estava ali, né? Aquele poder do latifundiário. Principalmente mais no interior Quanto do país, mais né? no interior, exatamente. Em locais onde o Estado não conseguia chegar para organizar a coisa. Maravilha, professor. Muito obrigado, então, Obrigado, por essa Michael. participação na mesa do Senadinho. Você que acompanhou mais essa edição, aprendeu um pouco mais como que surgiram essas denominações dos coronéis, daqueles que vieram para cá, e não só para Prudente, para todos os outros municípios, tantos outros municípios do estado. Acompanhem a Câmara Municipal em suas redes sociais, no nosso canal no YouTube e também no site oficial câmarapeprudente.sp.gov.br. Até a próxima.